do livro Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec, tradução de Evandro Noleto Bezerra, sobre o uso de sinais exteriores de culto nos grupos. Muitas vezes me tem sido perguntado se é útil começar as sessões com preces, atos exteriores de devoção. Minha resposta não é apenas minha, é também a dos espíritos eminentes que trataram desta questão. É sem dúvida não apenas útil, mas necessário. Necessário rogar por uma invocação especial, por uma espécie de prece, o concurso dos bons espíritos. Essa prática, aliás, não pode predispor senão ao recolhimento, condição essencial de toda reunião séria. Já o mesmo não se dá com os sinais exteriores de culto, pelos quais grupos, ou melhor, pelos quais certos grupos creem dever abrir suas sessões e que tem mais de um inconveniente a despeito da boa intenção com que são sugeridos. Tudo nas reuniões deve passar-se religiosamente, isto é, com gravidade, respeito e recolhimento. Mas não devemos esquecer de que o Espiritismo se dirige a todos os cultos, que por consequência não deve adotar as formalidades de nenhum em particular. Seus inimigos já foram bastante hábeis, apresentando-o como uma seita nova, que não o é, a fim de terem um pretexto para combater. Não se pode, pois, corroborar essa opinião pelo uso das fórmulas, ou melhor, de fórmulas das quais não deixaram de tirar partido. Para dizer que as reuniões espíritas são assembleias, ou assembleias de protestante, ou de cismáticos, não pensei que tais fórmulas sejam capazes de congregar certos antagonistas. O Espiritismo, chamando a si os homens de todas as crenças para uni-los sob a bandeira da caridade, da fraternidade, habituando-os a se olharem como irmãos, seja qual for a sua maneira de adorar a Deus. Não deve chocar as convicções de ninguém pelo emprego de sinais exteriores de um culto qualquer. Poucas são as reuniões espíritas, por menores que sejam, sobretudo na França, em que não haja membros ou assistentes pertencentes a diferentes religiões. Se o Espiritismo se colocasse abertamente no terreno de uma delas, afastaria as outras. Ora, como há espíritas em todas, ver-se-iam formar-se grupos católicos, judeus, protestantes, perpetuando-se assim um antagonismo religioso que o Espiritismo tende a abolir. É também a razão pelo qual deve-se abster nas reuniões de discutir dogmas particulares, o que certamente melindraria certas consciências, ao passo que as questões de moral são de todas as religiões e de todos os países. O Espiritismo é um terreno neutro, sobre o qual todas as opiniões religiosas podem encontrar-se e, mais, dar-se as mãos. Ora, a desunião poderia nascer da controvérsia. Não vos esqueçais de que a desunião é um dos meios pelos quais os inimigos, seja do Espiritismo ou de outros segmentos, buscam atacá-lo. E é com esse objetivo que muitas vezes eles induzem certos grupos a se ocuparem de questões irritantes, comprometedoras, sob o pretexto especioso de que não se deve colocar a luz sob o alqueire. Não vos deixeis prender nessa armadilha, e que os dirigentes de grupos sejam firmes para repelirem todas as sugestões deste gênero, se não quiserem passar por cúmplices de maquinações. O emprego de sinais exteriores do culto teria o mesmo resultado, o de uma cisão entre os adeptos. Uns acabariam por achar que não são suficientemente empregados, outros que o são em excesso. Para evitar esse inconveniente, que é muito grave, convém abster-se de toda a prece litúrgica, sem excetuar a oração dominical, por mais bela que seja. Como ninguém abjura sua religião,
Ao participar de uma reunião espírita, cada um no seu íntimo e mentalmente, faça a prece que julgar conveniente, mas que nada seja de ostensivo ou, sobretudo, nada meramente oficial. Dá-se o mesmo com o sinal da cruz, ao costume de ajoelhar-se, a genuflexão e etc. Sem o que não haveria razão para se impedir que um muçulmano espírita integrante de um grupo espírita, se prosternasse e recitasse em voz alta sua fórmula sacramental, abre aspas, só há um Deus e Maomé, o seu profeta, fecha aspas. Não existe inconveniente quando as preces feitas na intenção de alguém são independentes de qualquer culto particular. Sendo assim, creio supérfluo salientar o quanto haveria de ridículo em fazer-se toda uma assistência repetir em coro uma prece ou uma fórmula qualquer, prática vista por alguém que a contou. Fique bem entendido que o que acaba de ser dito só se aplica aos grupos e sociedades formados de pessoas estranhas umas às outras, mas de modo algum as reuniões íntimas de família, nas quais naturalmente cada pessoa é livre para agir como bem entender, desde que ali não se melindre a ninguém. Olá, querido irmão, paz e bem. Essa lição, nós relutamos um pouco para trazê-la, porque se lida sem muita atenção, pode dar um sentido totalmente diverso ao que Kardec tentou passar. Aqui nada mais é do que mantermos a disciplina, a vigilância sobre tudo aquilo que vamos falar, para não travar numa reunião que precisa de discernimento e amor, obstáculos, muros gigantes que faria com que um ou outro ato religioso tivesse mais valor, de acordo com aquele que tivesse maior capacidade de expressar-se. Então, menos dogmas e mais sensibilidade, menos rótulos e mais atenção. E além de atenção, seja sempre empregado no nosso dia a dia, independente da nossa religião, independente de qualquer vontade inerente ao ser humano, porque todos a temos, que tenhamos muito cuidado com as questões anímicas e, se elas assim surgirem, que seja com o nosso coração puro, porque aonde se portar o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Vamos orar. Amigo e Mestre Jesus, aqui estamos mais um dia, rogando-te a paz abençoada da noite que cai, do silêncio que nos chega e do descanso merecido que teremos. Abençoe esse irmão que aqui chega, para que tenha uma noite plena de refazimento e amor, e que ao acordar o seu dia seja pleno, com força, determinação e discernimento. Sê conosco, Senhor, nos arrancando as algemas da culpa, do medo e nos deixando livres para seguir, com amor, com disciplina, com respeito, com ética, a nossa carta viva do Evangelho, que somos nós. Seja conosco hoje, amanhã e sempre, graças a Deus.